Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui com mais uma palavra de Deus, uma palavra recheada da presença de Deus. Hoje, uma palavra que vai falar de fé, uma palavra que vai falar de uma fé que é praticada verdadeiramente. Não é só ouvir a palavra de Deus, mas temos que ter fé em acreditar que ela pode nos dar frutos, nos compadecer da graça. E não tem como você dizer que tem fé, não pôr em prática, porque a fé sem prática, ela diz que ela é morta. Então, hoje, o Tiago vem nos ensinar, porque aquelas pessoas que estão orando, às vezes não sabem orar. Estão orando, mas a oração não está chegando no coração de Deus. Aí você vai me dizer, mas por que, irmão? Por que está acontecendo isso? É porque às vezes a sua fé está tão pequena e você está tão fraco, porque você está mais murmurando do que orando. E a oração é diferente. A oração, ela sai do coração. Procurar mais a oração, procurar mais estar próximo de Deus, mesmo nas dificuldades da vida. Às vezes você está enferma e você está orando, murmurando. Devia orar para poder fortalecer a sua fé, para Deus curar. E Tiago, ele nos ensina nessa passagem que ele nos dá dessa tarde, para nós colocarmos esse ensinamento. Não é só para mim, é para você, é para todos, porque o vento, ele vai soprar, e eu acredito que ele vai longe, porque é tantas graças que a gente recebe, é tantos testemunhos que a gente vê que está fazendo, que está alcançando o coração de Deus. Então é nessas graças que eu, Rogério, venho trazendo a mensagem para que chegue ao coração. E essa mensagem, ela pode chegar num hospital, ela pode chegar num presídio, ela pode chegar em vários lugares. O importante é fortalecermos em oração, porque se nós estivermos fracos no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos estar preparados. Nós vamos estar, nós vamos nadar e não vamos alcançar a graça. Vamos morrer, como diz o ditado, na praia. Então, hoje a palavra nos traz essa graça, que não só ouvir a palavra de Deus, mas praticar. Não só falar de fé, mas praticar a verdadeira fé. A fé que não põe em prática, ela vai morrer. Então vamos colocar em oração essa passagem, vamos colocar em nosso coração. Ouve atentamente a direção que Tiago nos dá, para que nós possamos alcançar essa verdadeira graça. Tiago nos ensina tanta coisa, porque é um livro que ele fala, olha só para você ver, é um livro, é uma carta, que é uma das coleções católicas, cartas católicas, ou quer dizer, universais, aonde o autor, ele apresenta-se como um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha só para você ver como ele já começa dando a direção. Ele fala que é um servo do Senhor, um servo que vai fazer com que o seu ministério se compadeça de Cristo, que faça-se a palavra de Cristo na vida de cada um. E quando a gente coloca a palavra de Deus, Deus sempre acrescenta algo em nosso coração. A gente não sabe o caminho
que vai seguir, porque é tanta coisa, é tanta direção que a gente vem pedindo a Deus, é tanta coisa está acontecendo no nosso Brasil. A gente vê, eu sou Renovação Carismática Católica, já faz mais de 15 anos, e quando me apresentei para ser um pregador da palavra, eu queria ser um pregador diferente. Eu não queria vir com um testemunho, eu queria vir com a palavra de Deus, com a Bíblia, para poder ensinar, para poder fortalecer na graça de Deus. E quando Deus me deu essa oportunidade, eu fui chamado, aceitei esse chamado. Deus me deu muitas direções, e quando eu vejo pessoas ser convertidas através da renovação carismática, que logicamente uma missa carismática é totalmente diferente de uma missa normal, comum. Uma missa carismática é fogo o tempo todo, é oração o tempo todo, e tem alguns padres que não gostam da renovação carismática, tem alguns padres que não aceitam isso, fala que nós somos protestantes. É algo forte para nós, né? Mas se ele diz que somos protestantes, glória a Deus. Agora, será que, por que ele fala isso? O que dá nos entender de uma pessoa que é sacerdote falar isso da renovação, de pessoas que estão buscando? Será que é porque nós estamos conhecendo a palavra de Deus, a transformação, a graça? Será que estamos orando mais? Ou será que estamos orando menos? É isso que nos intriga nesses dias. Mas quando Deus coloca à frente das batalhas, Ele sempre nos dá a direção. Então, se vem de uma pessoa que está no ápice da igreja, é porque ele deve ter algum problema com a renovação, ou algum problema com os carismáticos. Mas hoje a renovação carismática a cada dia vem crescendo, a cada dia vem levando, vem conhecendo a palavra de Deus, para poder nos fortalecer em graça e levar para os nossos irmãos a palavra de Deus, que vai ter transformação, vai ter cura, vai ter restauração de famílias, onde várias famílias são restauradas a cada momento, a cada dia no mundo, e aonde pessoas que estavam com depressão já não estão mais, pessoas que estavam querendo suicidar já não querem mais, pessoas que já tentaram se matar já não querem mais. Então são pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. O que nos traz a alegria é de continuarmos perseverando em oração. Não vai importar quem vai falar, não vai importar quem vai nos julgar, mas o importante é seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, seguir as direções de Deus. É isso que nos fortalece a cada dia. E a palavra, para nos dar início nessa graça de Deus que nos trouxe hoje, ela vem nos falar que orar pelos doentes. Olha só, nós temos que orar para os doentes. Perseverar em oração, mesmo nas dificuldades. E ela diz assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Essas são as palavras do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Papai querido, que o Senhor possa nos direcionar essa palavra de graça, essa palavra de bênção, para que os nossos irmãos possam acolher no seu coração. Senhor, eu não sei onde essa palavra vai cair, eu não sei qual terreno essa palavra está preparada para cair, mas eu só sei, Senhor Jesus, e tenha certeza que aonde ela cair,
ela vai dar frutos. Aonde ela cair, Senhor Jesus, ela vai fazer com que as pessoas sejam transformadas pelo teu poder. Senhor, se tiver que dar cura, Senhor, conceda a cura aos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, mas eu creio que se ele estiver com pecado, a palavra é justa, Senhor Jesus, que o Senhor também olhará por aqueles pecadores. Então, Senhor Jesus, eu lhe clamo nessa tarde, leva, Senhor Jesus, leva através do sopro, do vento do Espírito Santo, do ruá de Deus, a palavra aonde ela precisa chegar. Tudo isso eu entrego em nome de Jesus e que assim seja. Amém. Olha só, nós já começamos com uma afirmação da palavra de Deus, uma afirmação que diz assim, que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometidos pecados, lhe serão perdoados. Não foi eu que falei. A palavra nos direciona a esse estudo nessa tarde. Todos nós, irmão, estamos sujeitos a doenças, sim ou não? Todos nós somos sujeitos a enfermidades, sim ou não? Mas quando nós temos doenças, quando nós estamos enfermos, nós temos que ter uma esperança, nós temos que ter uma direção, nós temos que ter um segmento, nós temos que ter somente um caminho, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus, para que Ele nos traz a verdadeira cura. Ah, irmão, mas como? Como assim? A partir do momento que oramos com fé, Deus ouve a nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Olha só o que o profeta Isaías, ele nos coloca uma palavra grandiosa para nós entendermos e termos forças para alcançar a nossa graça. Ele diz assim, o Messias afirma, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, nós fomos curados. Então ele levou todas as nossas enfermidades, ele levou tudo as nossas transgressões, ele levou todas as nossas iniquidades. Então se ele levou, nós estamos limpos. Agora, só basta nós entendermos daqui em diante. Como assim, irmão? Se nós voltarmos a fazer todos o que ele levou, as transgressões, as iniquidades, tudo o que ele levou, todo o castigo que ele levou por nós, para nós estarmos limpos, e nós continuarmos no pecado, aí vai ficar difícil. Aí será difícil, porque ele não deu o seu filho à toa. Ele deu para que todos crescem, para que todos fossem libertos. E a cura, irmão, e o milagre de Deus, tem vários caminhos. Tem vários caminhos. A cura, ela vai existir, mas o milagre é na hora. O milagre não vai demorar tanto. O milagre, se tiver de curar, vai ser curado na hora. A medicina, ela cura. A oração com amor, ela cura. Os cuidados de outras pessoas vai ter a cura. Mas o importante é lembrar, irmão, que cura física não é somente o tipo de cura. Não, nós não podemos fazer isso. Precisamos da cura emocional, mental e espiritual. E só Deus pode nos dar essa cura definitiva. Não tem outro caminho. A cura mental, emocional e espiritual, só quem pode dar é Jesus Cristo. Então somente Ele pode nos dar essa referência de cura.
E às vezes nós estamos procurando curas em outros lugares. Olha só para você ver o que diz em Apocalipse 22, no último versículo. Diz assim: que a graça e paz do Senhor Jesus esteja conosco sempre. E todos podem dizer amém. Por que ele fala isso, irmão? Porque os fins do tempo está próximo, o fim do tempo estão chegando, nós estamos vendo as coisas ruins, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, e nós ainda não temos a certeza e não acreditamos na fé que Deus nos proporciona, que Ele cura. Nós podemos ler a palavra de Deus, podemos ver cura. Quantas pregações de cura eu já preguei aqui, posso pregar até muito mais. Vou pregar logo os milagres dos pães, para nós termos aquele entendimento. Mas Deus, Ele fala através disso, do perdão, através de nós reconciliar. Ele fala através de nós estarmos na presença de Deus o tempo todo. E o chamado, irmão, é urgente de transformação, não é para ontem. Deus está batendo na tecla o tempo todo ali, irmão, o tempo todo. Eu estou exortando você, volte para mim, persevera em oração, faça isso. E às vezes você está escutando, está batendo ali na tecla, mas você não está entendendo, não está deixando ouvir. E quando você ouve e não coloca em prática, irmão, vai ser morta a sua fé. E aí ele começa a dizer para nós, ele exorta a paciência e a perseverança. Por que ele fala assim, exorta a paciência e a perseverança? Porque nós não estamos tendo mais paciência, nós não estamos mais perseverando, nós estamos desanimados a ir para a igreja, nós estamos desanimados para ir para o grupo de oração. Você não tem preguiça de compartilhar o que aconteceu a noite de bênção no seu grupo de oração. E a esperança, irmão, é vivida, a vinda do Senhor Jesus, é a eficácia da oração. Quando você lembra da passagem das 10 virgens, irmão, as 5 prudentes, as 5 inprudentes. Então, aquelas 5, elas estavam preparadas. Elas não deixaram o óleo acabar, elas não deixaram a vela apagar. Então, tem hora que nós temos que ser assim, perseverante em oração. Destacar, irmão, essa confiança que sai do nosso coração. A gente confia em tanta coisa, mas não tem coragem de confiar naquele que fez o céu e a terra, naquele que é alfa e ômega. Nós falamos de oração, mas nós não oramos. A oração, irmão, ela que nós fazemos ao Senhor, já são ouvidas por Ele, e que Ele pode curar qualquer enfermidade. Eu não sei qual tipo de enfermidade você tem hoje, eu não sei, irmão, mas eu só sei dizer que hoje, quando eu compartilhava, quando eu estudava essa mensagem, Deus colocava no meu coração que se nós orarmos com perseverança, mas como assim, irmão, falar do que está acontecendo, perguntar para Ele o porquê, perguntar por que aconteceu, perguntar se você tem chance de ser resgatado, perguntar, conversar com Deus, orar com Deus como se fosse seu amigo. Às vezes você desabafa para o seu amigo tanta coisa e está falando para ele, minha vida está assim, minha vida está assado, eu conheço, está fazendo isso, eu comprei isso, comprei aquilo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está crescendo o olho na sua vida, irmão, e a partir do momento que ele está crescendo o olho na sua vida, a doença não vai sair mesmo. Sabe por quê? Porque ele está querendo ser o que você tem, menos a sua doença, porque a sua doença ele não quer, mas o que você está conseguindo ele está querendo. Então toma cuidado, irmão, com esses amigos, toma cuidado com esses amigos. E essa passagem, ela vem nos destacar isso, a confiança que nós temos que ter em oração, é orar para Deus sem cessar, porque Ele está ouvindo a nossa oração. Mas
esse ano, irmão, é momento de perseverança, é momento de orar, irmão, esquecer das diversidades, esquecer das dificuldades e começar a orar, porque é fácil orar na alegria, é fácil orar nas bênçãos, é fácil orar quando você ganha alguma coisa, mas agora quando você não ganha nada, quando você está no fundo do poço, quando você está precisando, quando você está com conta para pagar, quando você está passando necessidade, e aí você não ora, sabe por quê? Porque você murmura, e quando você murmura, irmão, você está de vir ficar perto de Deus, você está afastando de Deus. Então toma cuidado, irmão, com a oração. E eles ensinam esse capítulo de Tiago, ele ensina os cristãos que a oração de fé é poderosa para salvar o doente. Então, irmão, se você tem alguém que está em enfermidade, que vocês têm alguém que está no leito de hospital, comece a orar, irmão. Comece a orar por ele, comece a orar para aquele povo que está ali. Às vezes você fala assim: ah, irmão, eu tento orar, mas eu não consigo. Irmão, basta uma palavra de fé, basta uma palavra de fé para aquelas pessoas ser curadas. Você às vezes pode ser boca de Deus, mas você não está deixando os seus talentos, você está enterrando os seus talentos, você não está deixando os talentos a vir à tona, a vir a iluminar. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então começa a exercitar isso, irmão, com confiança no Deus que você serve, no Deus que fez o céu e a terra. Olha só, irmão, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, ele não é um Deus de qualquer um, ele é um Deus que cumpre e ouve e atende às suas necessidades e os seus pedidos. Então começa a pedir, irmão. Começa a pedir em oração. Ele vai atender às suas orações. Devemos ter confiança nesse Deus, irmão. Um Deus que é fidelidade em responder às nossas orações. O versículo, irmão, ele nos ensina que nós temos que orar com fé. Por quê, irmão? Porque Deus irá responder. Pode demorar, mas não tardará, porque independente dos seus pecados, ou independente dos nossos pecados, ele vai vir ao nosso favor. Este versículo também ensina que Deus, ele pode levantar aqueles que estão doentes. Irmão, a doença que eu falo, às vezes você está pensando que é só uma enfermidade de um leito hospitalar. Não, às vezes é a enfermidade que está dentro de você. Qual que é a enfermidade? Dos ciúmes, da inveja, da arrogância, do orgulho. Tantas enfermidades que a gente tem que a gente não coloca para Deus. Sabe por quê? Porque a gente já acostumou, irmão. O bornazinho já está embaixo do braço, ele só está carregando, você está colocando, enchendo ele, irmão. Está enchendo ele de quê? De falsas promessas. Então começa a tirar o borná, começa a jogar o borná de lado, para de ficar levando o borná para todo lado, o borná da arrogância, o borná do desespero, o borná do medo, o borná da inveja, o borná do orgulho, o borná da arrogância. Vai tirando isso do seu coração e vai fazendo com que as suas palavras alcancem o coração de Deus. Independente dos seus pecados. O pecado, irmão, é algo que vai ser confessado, mas a partir do momento que você confessa, acabou. Se começar de novo, irmão, é já outro pecado. Então começa a entender isso. Mas a arrogância, o orgulho, a inveja, o desprezo, essas coisas, ele é o bornazinho que você tem que tirar, irmão. Você não pode ficar mais com esse bornazinho. E essa é a promessa de Deus, que ele pode curar aqueles que estão enfermos. Então ele pode curar você e eu. Então ele pode curar quem? A todos. E Deus se identifica com aquelas pessoas que são sofredores e se alegra quando eles estão ou vão estar curados. Aquele que confia no Senhor, ele renova
suas forças. Olha só que bênção, irmão. Aquele que confia no Senhor, ele renova, revigora as suas forças. Então, irmão, começa a ouvir esses ensinamentos e começar a colocar em prática. O pecado cometido, eles serão perdoados. Isso significa que, independente de qualquer erro que possamos ter cometido, Deus pode nos perdoar, menos contra blasfemar contra o Espírito Santo. Você tem que lembrar disso, irmão. Você pode pecar contra Deus, você pode guerrear contra Deus, mas jamais blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Porque o Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, mas ele também, ele é justiça. Ele quer que nós arrependermos dos nossos erros e buscamos o perdão. Mas como, irmão? Como buscar o perdão? Jesus pregava, quando ele sai do deserto, ele fala: arrependa e creia no Evangelho. Creia no Evangelho e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. E às vezes a gente está falando, a gente está colocando, jogando as palavras, mas as palavras não estão chegando, porque a preguiça. Olha só, as pessoas não compartilham o vídeo, as pessoas não curtem o vídeo, as pessoas não comentam os vídeos, as pessoas às vezes estão passando por uma necessidade, e às vezes é até falado aqui, mas sabe o que ela faz? Ela engole, ela fala assim: peraí, não, mas eu quero dizer para você o que está escrito em 1 Pedro 5,9, as mesmas frustrações, as mesmas coisas que você está passando, tem muitos passando pelo mundo afora, então você não está sozinho. Resistir-lhes firme na fé, porque o vosso adversário, o diabo, ele está de redor, feito leão, preste a te derrubar. Então tome cuidado com as coisas que estão acontecendo ao seu derredor. Tome cuidado com as pessoas que estão comentando ao seu derredor. Às vezes estão jogando palavras para você e colocando iscas nos seus ouvidos para que você faça as coisas erradas. Então tome cuidado com isso. Confiemos somente em Jesus Cristo. Somente Ele pode nos salvar. Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho, mas você tem que acreditar, porque senão você vai estar condenado. Então tome cuidado, irmão. A palavra, ela é reta, a palavra não faz curva. A palavra de Deus, ela é algo que ela tem que acertar o nosso coração. Quando eu ia começar um treinamento, eu ia dar um treino, fazer um treino de musculação. Deus fala: não, por que você antes de fazer isso não vai fazer aquilo? Eu falei: sim, então, Senhor, que seja feita a sua vontade. Por isso que Deus me deu essa palavra, porque às vezes tem gente precisando renovar as suas forças na oração. Às vezes tem gente que está fraca, tem gente que não pega a Bíblia para ler, tem gente que não pega um terço para rezar, tem gente que não tem vontade nem de ir na igreja, tem gente que não tem vontade de falar de Deus, tem gente que tem preguiça até de falar, de rezar um Pai Nosso. Então Deus está colocando para nós que nós confiemos, que arrependemos dos nossos pecados e confia nele para nos salvar. Mas independente de seus pecados, ele também vai ser restituído. E essa passagem de Tiago, ele nos coloca um ensinamento muito importante, que é a oração da fé, que é poderosa para salvar o doente. Se houver pecados, eles serão perdoados. O versículo lembra aos cristãos que Deus atende orações e confia nele em curar os doentes e perdoar os pecados. Portanto, devemos orar como? Devemos orar com fé, a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E tem hora que a gente fala assim: peraí, mas eu não sei orar. Tem gente doente lá no hospital que é da sua casa, ore um Pai Nosso. Tem gente no presídio que está lá há tanto tempo, que é da sua família, ore um Pai Nosso.
Mas entrega esse Pai Nosso para ele. Fala, Senhor, hoje eu quero visitar o João. O João está preso há 2 meses porque ele cometeu algo errado. Ele tem que ser condenado, sim, Senhor. Ele tem que ser julgado, sim, Senhor. Mas somente o Senhor pode julgar. Então, Senhor Jesus, o Senhor leva a minha oração para ele e reza um Pai Nosso para diminuir as dores dele, porque quando você ora para uma pessoa, você está pagando uma indulgência para ela. Portanto, devemos orar com fé, que Deus vai ouvir a oração. O objetivo de Tiago, irmão, nessa passagem é encorajar nós cristãos. O objetivo dele é encorajar nós cristãos a usar esse meio que é a oração, para que nós possamos ter esperança para alcançar o coração de Deus. E uma oração com esperança é uma oração eficaz. Não adianta você orar de qualquer jeito. O Senhor curará. Olha só a promessa: o Senhor curará e perdoará. A oração de fé salvará o doente. Eu não sei, irmão, qual que é a sua enfermidade hoje. Eu não sei se é o rancor, se é a angústia, se é a raiva, se já chegou num ponto extremo já. Eu não sei se você está com começo de depressão. Eu não sei se você está num leito de hospital por uma doença que seja mais agravante. Eu não sei, irmão. Eu só sei dizer para você, se você orar com fé, a oração vai curar o enfermo. Eu só sei dizer que isso é uma promessa de Deus. A oração, ela curará e perdoará. Então, às vezes, nós precisamos ter mais fé. A palavra diz que quando a gente tem fé, muitos falam dessa passagem de um grão de mostarda. Eu já costumo falar, se você orar com fé e pedir para aquela figueira ir para o mar, ela vai. Então, independente da situação que passa hoje na sua casa, na sua vida, na sua família, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe e Deus visita quando você sente no coração a oração e a palavra que vai entrando, vai culminando o seu coração, a sua mente, e você começa a ter o entendimento e começa a acreditar. Quando você começa a acreditar, os milagres começam a acontecer, ele começa a dar sinais. Só que todo mundo fala assim, peraí, irmão, mais uma vez você pregou que os sinais já foi dado lá para Jonas. Sim, sinais já foi dado para Jonas, mas hoje Deus, ele coloca sinais. Sabe qual que é os sinais? Desde do amanhecer, o salmista fala assim, desde o amanhecer do dia, Deus já contava com essa história, Deus já contava com essa pregação, Deus já contava que você estaria presente para ouvir essa pregação, desde quando você levantou da sua cama, quando você abriu os olhos. Olha que sinais melhores que é esse, os sinais de chuva que caiu e o sol que já saiu. Então é Deus falando para você, não há tempo ruim para mim, qualquer tempo que eu estou presente, porque eu faço parte desse tempo. Então Deus hoje ele fala aos nossos corações, aleluia, e ele começa a falar para nós que a oração com fé faz lembrar o que, irmão? Faz lembrar da passagem de Tiago, lá em Tiago 1, da sabedoria para Deus. Peça com fé, porque aquele homem que pede com fé é semelhante à água do mar, impelida pelo vento. Ele salvará a curas físicas. Olha só para você ver, aquele homem que estava lá, ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha nome, ele vestia as roupas finas. Eu estou falando de Jairo, e a sua filha estava enferma, mas ele teve coragem de chegar e prostrar diante de Jesus e falar, Senhor, eu preciso de ti. E Deus fala, vá. E ele foi junto e curou a filha de Jairo. Às vezes Deus está falando, irmão, de que o Senhor levantará
isso significa que estará quase morrendo. E aquela menina, ela estava quase morrendo. Ela não estava morta, mas ela estava enferma. E às vezes Deus quer levantar você também. Você que está ouvindo a palavra de Deus. Uma vez curado pelo poder de Deus, um enfermo poderia se levantar e andar. A gente fala daquele coxo do tanque de Betseda. Aquele coxo que estava ali há tanto tempo esperando aquele agir das águas. Mas a gente pode falar também daquele paralítico que estava no pórtico ali sempre pedindo esmola, e quando João passa, João fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele levanta e te anda. Então Deus hoje ele quer falar para você: pega a tua maca, pega o teu leito, pega tudo, levanta-te e anda. Mas algo que ele quer falar para você hoje, nessa tarde, ele pode falar para você assim, como ele já falou para mim: aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo jogou aquelas pedras no chão, um por um, desde os mais velhos até os mais novos. E de repente ele pede para ela olhar: tem alguém ainda que está para te jogar? Não, foi todo mundo embora. Então eu também falo para você: quem sou eu para te condenar? Pega, levante e anda, a tua fé te salvou, e vai embora, não peques mais. Então ele está falando para você o tempo todo: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Mas só que você ainda não teve paciência. Você está sempre deitado, porque se acostumou com essa maca, se acostumou com esse leito, já se acostumou com as pedradas da vida. Então hoje você tem que mudar. Tem que sair desse caminho e vai a orar. E olha só para você, o que é mais fácil dizer que os seus pecados estão perdoados, ou pega a tua maca, levante e ande? O que é mais fácil para Deus? É isso que eu quero te perguntar, irmão. O que é mais fácil para você? Pegar a sua maca e sair, ou seus pecados já estão perdoados? É isso que eu quero dizer para você. Às vezes o pecado, irmão, indica uma enfermidade que estivesse ligada de alguma forma a algum pecado. Às vezes você: eu estou enferma por causa desse pecado. Então vamos destruir esse pecado, irmão, confessando, abrindo o nosso coração, indo ao sacerdote, falando: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Geralmente quando eu chego para confessar, eu falo: pequei. Já falo porque eu sempre estou pecando, porque sou falho, sou humano, mas eu evito. Mas às vezes eu falo assim: Senhor, se a minha carne está tão fraca, Senhor, queima. Mas às vezes a gente queima mesmo. Às vezes você queima o dedo no isqueiro, num fogão, em alguma coisa, aí, mas agora queimou mesmo. Por quê? Porque você está acostumado. Então o poder da oração, irmão, ele nos fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Um homem, eu não escutei, irmão, é justo, né, que eu falei, né? Um homem justo vale muito. Orai um pelos outros. Nos recorda, irmão, aquela oração quando Deus ele está ali no Sermão da Montanha e começa a ensinar aquele povo, começa a falar para o povo: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Mas, Senhor, como nós devemos orar? Quando você orar, você ora assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Amém. E todos dizem amém. E de repente, quando feita com fervor por um justo, essa oração, Deus responderá da maneira, e o melhor virá, que sirva o seu
propósito. O melhor virá na sua vida e você vai servir a Deus com propósito. E Tiago, ele fala assim, ele nos coloca um exemplo simples de Elias. Elias orou e a chuva caiu. Elias orou e a chuva veio sobre a terra por 3 anos. E de repente Tiago também cita na outra passagem que Elias também ora de maneira eficaz e a chuva para. O objetivo dessa ilustração é o que ele traz para nós cristãos nessa tarde. Ele nos encoraja, aqueles que estão ouvindo, aqueles que podem compartilhar, aqueles que podem compartilhar com seus irmãos, aqueles que podem compartilhar essa pregação, para que você encoraje a orar, porque se Elias era um homem simples, era um homem normal, orou e Deus atendeu a sua oração, é sinal que Deus também ouvirá a sua. Quando Elias ora para Deus, ele traz a confiança. Ele fala: peraí, eu sou normal, eu sou simples, mas peraí, eu também tenho pecado, eu também tenho as minhas diversidades, eu tenho algo que trago um rancor, porque ele tinha algo, através de Jezebel, que ia seguir ele. Então ele fala assim: peraí, eu preciso de algo novo, eu preciso sim. Então ele coloca nas mãos de quem? De Deus. E quando nós colocamos as nossas frustrações, as nossas enfermidades, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo que nós temos em nossas vidas, colocamos nas mãos de Deus, ele vai ouvir, desde que seja por um justo, desde que você não esteja em pecado. Você fazer o que? Peraí, eu estou com esse pecado. Vai confessar então esse pecado, e aí você ora a Deus. Ore como ele disse: Pai nosso que está no céu, que seja feito a sua vontade, não a minha vontade. Porque tem gente que está orando errado, tem gente que está orando: Pai nosso que estás no céu, que seja feita a minha vontade. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Então começa a orar direito. Então ele coloca, Tiago coloca essa ilustração de Elias para nos encorajar. Oração poderia ter resultado semelhante a Elias? Não tinha. Mas Elias orou. A paciência que nós temos que ter no Senhor. Nós temos que orar, mas temos que ter paciência de esperar. Porque às vezes a gente ora e quer na hora certa, quer na mesma hora. Não, porque Deus, ele pode curar na hora certa, sim. Pode. Ele pode. Temos exemplos na palavra de Deus. O centurião chega, manda seus servos vir até Jesus. Quando ele chega e fala: ó, o meu senhor, ele está com um servo doente, ele pediu para você ir. Ele falou: não vou. Então vai, pode ir. Mas que hora que era aquilo? A mesma hora que ele falou vai, é a hora que o seu servo estimado, que dizia assim, um amigo, ele foi curado. Então Deus, ele cura a hora que ele quer. Temos outros exemplos de Lázaro. Marta chega para ele e fala: peraí, se o senhor tivesse vindo, o meu irmão não tinha morrido. Mas antes disso já falaram: ó, vai, porque o seu Lázaro está morrendo. E foi: não, ele foi para outro lado, porque Jesus, ele não vai na hora que você quer. E às vezes você está querendo a resposta na sua hora, e não é na sua hora, é na hora de Deus. A paciência do Senhor, em momentos de desespero, onde mantemos firmes os nossos corações, na esperança de que o Senhor ouvirá nossas orações. Ele fala também dessa paciência no Senhor em momentos de desespero. Imagina, aquele barco já estava quase afundando, a água já estava cobrindo o barco, e a palavra diz que Jesus estava dormindo. Realmente Jesus estava dormindo, mas ele foi enviado por Deus. Então ele era o único que acalma o mar e as águas. Então nós temos que ter confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele virá e curará e perdoará os pecados. Fala do poder da oração, de como
Elias, um homem normal, teve autoridade através da sua oração. É assim a nossa caminhada com Deus. Quanto mais nós oramos, mais as coisas vão acontecendo. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, suas orações, às vezes você fala: minha oração já não está sendo em vão, não está chegando a Deus. Mas Deus está movendo os céus a seu favor. Aleluia! Deus está colocando todas as suas orações numa bandeja, esperando para que você termine a oração e alcance a graça dele. Às vezes você está pedindo algo nesse 2025 que entramos aí, em 2025 que entramos já com tantas coisas acontecendo, mas você fala: Senhor, esse 2025 eu entrego para o Senhor. Mas daí você não entregou com o coração, sabe por quê? Porque você ficou com medo, porque você falou: será que ele vai dar tudo mesmo? Não, entrega nele e acalma seu coração. Fala, espera o tempo dele, mas sempre persevera em oração. Não deixa de orar, porque quando você está em oração, irmão, você impor as mãos em qualquer um, ele vai sentir a presença de Deus. E a oração, ela tem chegado, já tem movido os céus ao seu favor. Então, só peço que você continue orando, independente de sua fé, independente do jeito que está sua vida, independente das tribulações que você está passando dentro da sua casa, com a sua família, continue orando. Volte ao caminho do Senhor, volte para Deus enquanto é tempo. Não deixa, eu tenho falado isso nas minhas pregações. Volte ao caminho, volte para Deus, e os seus pecados, irmãos, serão perdoados. Aleluia. Os seus pecados serão perdoados. Sabe por quê? Porque você voltou para a casa do Senhor. Esse é um convite de Deus para mim e para você, ou melhor, é para todos, que volte para o caminho do Senhor. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós acreditamos e continuamos orando uns pelos outros e a buscar a Deus de todo o nosso coração, de todos os nossos momentos, independente da alegria, independente da tristeza, Deus vai agir, porque a promessa dele é para mim e para você. A promessa dele é para todos. Não é só no momento, irmão, que andamos em abundância, não, que temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus a todos os momentos. Tem pessoas que buscam Deus só quando está alegre, quando as coisas estão indo sempre bem na sua casa. Não, quando estiver ruim na sua casa, quando estiver as pedras caindo, irmão, tô indo para a igreja. Sabe por quê? Porque lá é o melhor lugar. Aqui nós vamos ter problema. Então saia, dá retirada, vai embora, deixa a pessoa ficar falando sozinha. Você vai lá, Deus não, você está indo à igreja, Deus não está fazendo nada na sua vida. Deixa que fale, irmão. Sabe por quê? Não vai te atingir. Não vai te atingir, porque você, independente da sua fraqueza, você foi buscar aquele que é mais forte do que todos. Então devemos buscar ele, o Senhor, o senhorio, o Deus do exército, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o Deus que faz o céu, que fez o céu e a terra, o Deus que não é homem para mentir. Então vai buscar ele o tempo todo, e o melhor virá, como diz o nosso padre Rodrigo Natal, o melhor virá em sua casa, porque é tempo de plantar. Lembre-se disso, irmão, é tempo de plantar. E quando você sabe que é tempo de plantar, daqui uns dias você vai falar assim: não, agora é tempo de colher. Então, que Deus possa, que essas palavras possam entrar dentro da sua casa, que possa entrar dentro do seu lar, e com a certeza que hoje foi plantado mais uma semente no seu coração, que é o semente da oração. Que quando você ora,
a sua fé vai aumentar e você vai começar a acreditar e você vai começar a ver os prodígios. Então, busque a luz da graça, busque, porque você já é sal. Agora busque a luz, porque também tu é luz do mundo. Então, que a graça e paz esteja no coração de todos vocês e vamos orar assim, dizendo: Pai amado, Papai querido, que nessa tarde, Senhor Jesus, essa palavra que caia em nosso terreno, Senhor Jesus, um terreno fértil que é o nosso coração. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas dos meus entendimentos, das minha mente, dos meus ouvidos. Senhor, que eu comece a cair também as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar os milagres e os sinais que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, às vezes pequenos detalhes, Senhor Jesus, eu não consigo ver, porque ainda estou falho, ainda estou cheio de pecado. Mas, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, a todo tempo, que o Senhor venha ao meu auxílio, porque, Senhor, tem horas que estou gritando, tem horas que o meu coração está fervendo, porque eu creio que o Senhor pode fazer, mas logo, Senhor Jesus, vem a dúvida, vem aquela incerteza, vem aqueles pensamentos, Senhor Jesus, que já estou pedindo tanto tempo. Tem vezes, Senhor Jesus, que eu já pedi, tem coisas que eu já pedi há mais de anos e o Senhor nunca concedeu. Mas, Senhor, venha ao meu auxílio em meus pedidos nessa tarde. Faça com que o meu coração seja repleto da Tua alegria e da Tua misericórdia. Senhor, eu entrego a Ti, Senhor Jesus, essa oração. Que o Senhor aumente a minha fé, mas também me dê força para que eu persevere em oração, para que o Seu nome seja glorificado no céu e na terra. Tudo isso eu entrego em nome de Jesus e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos tenham uma ótima tarde na presença do Espírito Santo de Deus.